Sejam bem-vindos ao Matemática é Facim, seu canal de desafios e aprendizado da matemática. Galera, hoje é a nossa segunda aula de logaritmos. Vamos lá, propriedades dos logaritmos para hoje, pessoal, que é a parte dos logaritmos que costuma estar aparecendo nas provas por aí. Então, tu tem que estar bem preparado. A gente vai repassar as propriedades dos logaritmos, bem como a gente vai dar uma olhada na mudança de base. Eu vou te chamar a atenção, já vou te dar uma dica quente daí na mudança de base para tu matar as questões com muita tranquilidade. Então, vamos nessa. Galera, quando a gente fala de logaritmos, uma das partes dos logaritmos que é bastante cobrado são as propriedades operatórias dos logs, certo? Costuma aparecer bastante nas questões por aí, principalmente nos vestibulares. No Enem, costuma cair equações logarítmicas, tá? Obviamente que pode estar aparecendo as propriedades, mas normalmente são utilizado ali nas questões a parte de definição mesmo, tá bom? Então, logaritmo de um produto, logaritmo de um produto. Quando a gente fala do logaritmo de um produto, a gente muda isso, a gente pode reescrever o logaritmo de um produto, ou seja, quando no logaritmando, olha bem, quando no logaritmando aparece uma multiplicação, tu abre como uma soma de logaritmos. Como a gente já comentou em alguma ocasião, que os logaritmos são os inversos, ou seja, a função logarítmica é a função inversa da exponencial, vamos fazer um linkzinho para te ajudar a memorizar essa propriedade, essas duas primeiras propriedades, na verdade, é o logaritmo do produto e o logaritmo do quociente. Lembra lá na multiplicação de potências de mesma base que a gente conserva a base e soma os expoentes? Vou tentar fazer um linkzinho aqui também. Então, quando eu tenho uma multiplicação no logaritmando, olha só, eu vou conservar a base e vou somar os logaritmos, ou seja, eu abro essa multiplicação como uma soma de dois logaritmos. Então, o logaritmo do produto é a soma dos logs. Bom, de forma análoga à exponencial, a gente pode utilizar a mesma situação, ó. Logaritmo do quociente. Quando no logaritmando aparecer uma divisão, eu vou ter uma subtração. Log do quociente é a diferença entre os logs. Então, para ajudar a tu memorizar, na divisão eu conservo a base e subtraio os logaritmos. Então, log do quociente é a diferença entre os logs. Muito bem? E aí, galera, olha só, quando eu falo de logaritmo de uma potência, a gente vai escrever isso como a potência vezes o logaritmo. É como se eu pegasse a potência e jogasse para a frente do log, multiplicando ele. Bom, vou fazer o seguinte aqui, ó, só para tu dar uma olhadinha. Digamos que tu tenha logaritmo de 2 ao cubo na base 10. Vamos deixar na base 10 mesmo. Lembra que logaritmo de 2 ao cubo eu posso escrever como logaritmo de 2 vezes 2 vezes 2, usando a própria definição de potência, correto? Pela primeira propriedade operatória, a gente tem que o log do produto é a soma dos logs. Então, está aparecendo uma multiplicação de 3 fatores, eu vou abrir em 3 logaritmos, conservando a base. Então, é log de 2 mais log de 2 mais o log de 2, todos na base 10. Como aparece 3 vezes o logaritmo de 2, eu posso escrever 3 vezes o logaritmo de 2 na base 10.
Perceba então que basta para a gente resolver o logaritmo de uma potência disparar, né, esse cara para frente do logaritmo, certo? Obviamente, isso aqui é só para te demonstrar a propriedade, tu não vai fazer isso aqui toda vez. Quero aproveitar, pessoal, que a gente está aqui e vou te chamar a atenção de uma outra situação, tá? No meu livro de pré-vestibular, eu tenho isso destacado, mas eu não acho tão necessário. Lá é mais por uma questão de ganhar tempo, tá? Então, imagina que tu tenha aqui logaritmo da raiz quadrada ou raiz cúbica de 5 ao quadrado na base 5, na base 10. Vamos deixar a base 10 aqui. Ok. Então, pessoal, lembra que toda vez que tu tiver uma raiz, tu pode escrever como uma potência fracionária. O índice passa dividindo o expoente. Então, como que vai ficar isso aqui? Então, isso fica assim, ó, logaritmo de 5 na 2 terços na base 10. E agora, pela propriedade 3, esse 2 terços cai para frente do log e eu tenho 2 terços do log de 5. 2 terços do log de 5. Beleza? Então, anota isso aqui como um exemplozinho, né? Extra aí, fica mais legal, tá bom? Beleza? Seguimos então. Galera, normalmente as questões elas vêm informações e normalmente vêm na mesma base, tá? Mas às vezes tu ganha, por exemplo, o logaritmo de 2 na base 10 e pede para que tu calcule o logaritmo de 2 em outra base. E aí é necessário fazer uma mudança de base. Então, como eu mudo a base para poder aplicar? Quando eu estudei logaritmos há bastante tempo atrás, quando eu fiz técnico em contabilidade no meu ensino médio, a gente não tinha calculadora científica. Hoje é uma coisa muito comum, né? Calculadora científica. Hoje tu tem no celular à tua disposição. Inclusive, algumas calculadoras já vêm, né, com a possibilidade de tu utilizar uma base qualquer, a base da tua escolha. Mas normalmente as calculadoras elas vêm na base 10 ou na base E, que é o número E, que são os logaritmos neperianos, tá? Então, lá a gente precisava usar as tábuas de logaritmos e elas vinham sempre na base 10. E aí, eventualmente, a gente tinha que fazer uma mudança de base. Mesmo com a calculadora, se a tua calculadora só tem base 10, não é incomum, né, resolvendo uma equação exponencial, que a gente vai ver adiante, às vezes é necessário mudar a base, tá? Então, como eu mudo a base? Vamos lá. Para tu efetuar uma mudança de base, esse logaritmo ele vai se transformar num quociente entre dois logaritmos. O logaritmando, ele continua logaritmando, vai ser o logaritmando do numerador, e a base deixa de ser base e passa a ser o logaritmando do denominador. Professor, e que base eu uso? Tu vai usar a base que vier na informação. Tá? Eu botei uma base C aqui, certo? Também não é incomum tu ganhar uma informação e ter que calcular depois, pessoal. Observa aqui, ó, a base e o logaritmando em posições invertidas, ou tu ganha a informação com eles na posição invertida e tu precisa daí efetuar uma mudança de base. Então, essa mudança de base, ela já está pronta para que tu não precise fazer isso aqui, olha só. Digamos que tu tenha que mudar para a base A. Então, o logaritmo de A na base B, se eu precisar que a base seja o número A, então eu teria que fazer isso, ó, log de A na base A sobre o log de B na base A.
Mas a gente viu na outra aula que quando o logaritmando, perceba, quando o logaritmando for igual à base, quando o logaritmando for igual à base, logaritmando igual à base, isso vale 1. Lembra? A gente fez exercício sobre isso. Então, por isso que eu tenho 1 sobre o log de b na base A. Tá? Óbvio que tu não precisa fazer esse passo intermediário. Isso aqui tu não precisa fazer, tu já vai direto para esse 1 sobre o log de b na base A. Ou seja, tu inverte o logaritmo e muda o logaritmando e a base de posições, certo? A gente vai ter exercícios em relação a isso daí, tá bom? Pessoal, lembra disso aqui, ó. Lembra disso aqui, pelo amor de Deus, tá? Tu tem aqui, gente, uma igualdade. O que significa esse sinal? Significa que o que está na esquerda é igual ao que está na direita, mas também significa que o que está na esquerda é igual ao que está na direita. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque tu tem que saber transitar com essas propriedades no caminho de ida ou de volta, tá? É uma questão de interpretação da questão. Tu vai ter que saber interpretar o que o cara está querendo contigo a partir da questão dada, certo? Bora lá, então, exercícios. Veja bem, primeiro exercício, tu ganhou informações aqui, ó. Esses aqui são os valores aproximados, tá? Dos logaritmos de 2 e de 3. Lembra que logaritmo de 2 na base 10 é um número irracional. E o logaritmo de 3 na base 10 também é um número irracional. Então a gente está aproximando dessa forma. Por que eu usei o 0,48, pessoal? Porque o Enem ele tem utilizado essa aproximação, tá? A melhor aproximação do logaritmo de 3 na base 10 é 0,477, tá? Mas tu vai utilizar a informação que for dada. Esses dois valores também são chamados de valores conhecidos. Não te assusta se em alguma questão tu não ganhar esses dois valores. Então dá uma decorada neles para que tu não seja pego com as calças na mão, tá? Bora lá? Então eu tenho aqui, ó, logaritmo de 16 na base 10. Lembra que 16 é 2 na 4. Pela propriedade 3, esse 4 vai para frente do logaritmo. E aí, tu substitui o log de 2 na base 10 por 0,3, o que nos dá vezes 4, 1,2. Beleza? Logaritmo de 5 na base 10. Professor, eu vou fazer 2 mais 3? Não. Perceba que nas propriedades operatórias, galera, nas propriedades operatórias, tu não tem no logaritmando somas e ou subtrações. Não tem nada disso, tá? Então, o que eu quero te chamar a atenção com isso, pessoal? Esse log de 2 mais 3 não serve. O que eu vou fazer? Olha bem. Concorda comigo que 10 meios vale 10, vale 5? Aplico a propriedade 2, então é log de 10 menos o log de 2. Professor, mas não foi informado o log de 10, mas o log de 10 na base 10 tu sabe que vale 1. Menos 0,3, que é o log de 2 na base 10, o que nos dá 0,7. Logaritmo de 0,2. 0,2, pessoal, 0,2 é a mesma coisa que 2 décimos. E eu aplico novamente a propriedade 2. Fica log de 2 menos o log de 10. Log de 2, 0,2.
0,3 menos o log de 10 na base 10, que vale 1. Isso aqui vai dar menos 0,7. Na sequência, logaritmo de 0,003. Ou seja, isso aqui é logaritmo de 3 sobre 1000, que fica logaritmo de 3 menos o logaritmo de 1000. Lembra que eu te falei lá na aula anterior que logaritmo de 1000 eu preciso apenas contar os zeros. Então tem 3 zeros, isso aqui vai ser 3, correto? E 0,48 menos 3 vai ser menos 2,52. Logaritmo de 6 na base 10. Isso fica logaritmo de 2 vezes 3 ou 3 vezes 2. Tanto faz. Que nos dá logaritmo de 2 mais o logaritmo de 3. Que fica 0,3. Até vou fazer na linha de baixo aqui, que vai ficar melhor. Isso aqui é 0,3 mais 0,48. 0,3 mais 0,48 dá 0,78. Logaritmo de 1,08. Muito bem. Isso é o logaritmo de 108 centésimos. Galera, 108 é a mesma coisa que 4 vezes 27, correto? Se tu não souber isso, não tem problema. O que tu vai fazer? Com um pouco de paciência, tu vai chegar nesses valores que eu falei aí. Então, tu vai fazer uma decomposição em fatores primos. Começa, vai lá por 2. Por 2 vai dar 54. Por 2 dá 27. Ah, professor, eu já andei decorando umas potências de 3. 27 é 3 ao cubo. Perfeito. Se tu lembrar, tu não precisa concluir a decomposição. Então, o que eu tenho aqui na decomposição, pessoal? Eu tenho 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo. Então, bora lá. Então, eu tenho logaritmo de 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo, menos o log de 100. Agora, pessoal, eu vou aplicar a propriedade 2, fica log de 2 ao quadrado, mais o log de 3 ao cubo, menos, aqui eu já posso botar menos 2, tá bom? Já posso trocar esse log. Agora lembra, essa potência vai para frente, fica 2 log de 2, mais 3 log de 3, menos 2. Eu vou ter que tomar um pouquinho espaço aqui da questão G, depois eu faço ela para baixo. Só um minutinho, vou dividir aqui por enquanto. Então, eu tenho 2 vezes 0,3 mais 3 vezes 0,48 menos 2. Então, eu vou ter 0,6 mais 3 vezes 8, 24, sobra 2. 3 vezes 4 dá 12 mais 2, 14. E isso fica 144 menos 2. Então, quando eu somo 1,44 com 0,6, dá 2,04. Menos o 2, vai sobrar 0,04. Belezinha? Vamos aqui, ó. Logaritmo de 18. 18, pessoal, é 2 vezes 9, que por sua vez
é 3 ao quadrado. Então, eu tenho logaritmo de 2 mais o logaritmo de 3 ao quadrado. Professor, eu não podia ter mandado esse 2 logo lá para frente do logaritmo? Eu não acho aconselhável tu fazer isso. Por quê? Esse expoente ele é apenas expoente do 3, correto? Se tu tentar pular algum passo, tu pode te atrapalhar e pode acabar mandando esse 2 multiplicar o logaritmo de 2 também. Então vai com calma aí, não te afoba, tá? Agora sim, esse cara vai para frente do log. Então nós vamos ter ali log de 2, que se eu quiser eu já posso trocar por 0,3, mais 2 log de 3. Troco o log de 3 por 0,48. 2 vezes 0,48 dá 0,96. Quando eu somar, isso aqui vai dar 1,26. Tá bom? Pessoal, perceba que eu não me afobo tentando pular etapas, tá? Eu vou com calma, garanto a questão, tá? O objetivo é acertar a questão, não é uma competição de quem termina primeiro, tá? O lance quando está fazendo uma avaliação, seja de colégio ou uma avaliação externa, um vestibular, um Enem, é importante tu acertar a questão, então vai com calma. Então, olha só, exercício 2, ele está dizendo aqui, ó, para a gente utilizar os valores da questão anterior e resolver as equações exponenciais. Então, como eu já havia falado para vocês lá nas exponenciais, que uma das utilidades dos logaritmos é resolver equações exponenciais de bases diferentes. Então, aqui, galera, já vamos começar, ó. Vamos utilizar lá, ó, logaritmo de 2 na base 10 é 0,3. Vou deixar anotado aqui. E o logaritmo de 3 na base 10 é 0,48. Então, pessoal, como eu tenho isso aqui com bases diferentes, 2 na x igual a 3, eu preciso aplicar o operador logaritmo. Então, eu tenho log de 2 elevado na x igual a log de 3. Bom, aqui eu já vou fazer de duas formas, tá, pessoal? Então, olha só. Eu já vou deixar ela no esquema aqui, porque aqui eu vou fazer ela de outra maneira. E aí tu vai usar o que tu acha mais legal. Então eu tenho aqui, ó, gente, um logaritmo de expoente. Esse expoente vai vir para frente do log. Beleza? Então eu estou aqui, ó, x vezes o log de 2 na base 10 igual ao log de 3 na base 10. Beleza. X vezes log de 2 na base 10 é 0,3. E o log de 3 é 0,48. X é igual a 0,48 dividido por 0,3. Eu vou botar 0,30 porque quando eu tenho o mesmo número de casas após a vírgula, eu posso muito bem eliminar a vírgula. Então, eu estou dividindo 48 por 30. Galera, 48 por 30 eu posso simplificar por 3. Olha só, critério de divisibilidade por 3. A soma dos algarismos tem que ser um múltiplo de 3. Então, quando eu somo 4 mais 8 dá 12. 12 é múltiplo de 3. Então, eu posso simplificar isso aqui por 3. O que vai me dar 16 décimos. Vou fazer todos os passos aqui, ó. 16 décimos, que nos dá 1,6. Essa é uma maneira de fazer a questão, tá? A outra forma é a seguinte: como eu posso usar qualquer base quando eu aplico o logaritmo para resolver uma equação exponencial, vou aplicar uma base 2 aqui, ó, Magrão. Bota uma base 2. Por que eu botei uma base 2? Óbvio que se eu boto uma base 2
no lado esquerdo, eu tenho que botar uma base 2 no lado direito também. Tem que ser bases iguais. Por que que eu fiz isso? Porque lembra que quando eu tenho o logaritmando e a bases iguais, eu posso cancelar eles e ficar simplesmente com o expoente. Com isso, eu já tenho o x isolado. Mas óbvio que a informação que veio é na base 10 e eu vou precisar mudar a base. Então eu mudo a base. É barbada mudar a base. Como é que a gente muda a base? Lembra que quando eu mudar a base, ao invés de eu ter um logaritmo, eu vou ter um quociente entre dois logaritmos. Então eu tenho log de 3 em cima, log de 2 embaixo. Qual é a base que eu vou usar? A base da informação. A minha informação está na base 10. Lembra que quando não aparece, vale 10. Então eu tenho x igual. Agora eu busco o valor. 0,48 dividido por 0,3 ou 0,30. E tu sabe, então, que isso aqui vai dar 1,6 bem de boas. Correto? Seguimos. Vamos lá. Então, nós temos aqui 3 elevado na x igual a 90 quintos. Galera, eu sei que tu sabe fazer divisão por 5, é a maior barbada, mas perceba aqui uma coisa, olha só. 90 quintos, isso aqui tu faz mental, tá? É a mesma coisa que 90 sobre 5. 90 sobre 5, agora o que eu vou fazer? Pensa numa fração equivalente a 1 quinto. Uma equivalente a 1 quinto é 2 décimos. Ou seja, quando eu precisar, olha a dica quente aqui, ó, quando eu precisar dividir por 5, eu multiplico por 2 e divido por 10. Multiplica por 2, divide por 10, tá? Então eu estou aqui com 18. Então 3 elevado na x vale 18. Ok, 18, pessoal, ele é múltiplo de 3, mas não é uma potência de 3. Então como que eu vou fazer? Vou aplicar logaritmo dos dois lados. Esse 18, lembra? A gente já calculou o logaritmo de 18 na base 10. 18 é 2 vezes 3 ao quadrado. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Ou eu aplico base 10 ou eu aplico base 3. Porque aqui eu tenho 3, vai ficar fácil de cancelar. Eu vou deixar na base 10, vou aplicar a propriedade de 2, esse cara vem para frente, fica x vezes o log de 3 igual a log de 2 mais log de 3 ao quadrado. Esse cara também vai vir para frente. Então, eu tenho x vezes 0,48 igual a 0,3 mais 2 vezes o log de 3. X vezes 0,48. Eu fui meio otimista com a questão do espaço nessa questão aqui. Mas não tem problema. 0,3 mais 2 vezes o 0,48. Beleza, vou ter que vir aqui para o lado um pouquinho. Então, eu tenho aqui, ó, galera, x igual a 0,3 mais 0,96 dividido por 0,48. Galera, agora uma coisa, ó. O que é o 0,48? Para a gente poder facilitar a nossa vida aqui. 0,48 é a mesma coisa que 3 vezes 0,16. Qual é a vantagem disso, pessoal? E o que é o 0,96? O 0,96, percebe que a gente multiplicou o 0,48 por 2. Então, 0,96, ele é 2 vezes 3 vezes 0,16.
Por que que eu estou fazendo isso? Para facilitar a minha vida na simplificação agora, ó, gente. Eu vou reescrever aquilo ali, não precisaria, tá? Eu tenho 3 vezes 0,10, que é esse cara aqui, mais 3 vezes 0,32, que é o 2 vezes 16, e 3 vezes 0,16. Por que eu estou fazendo isso? Para te mostrar que tu pode simplificar cada um dos termos por 3, tá? Ah, professor, eu iria só cortar eles. Eu prefiro fazer assim, tá, pessoal? Por quê? Porque às vezes, lá na hora da prova, a gente pode se passar e esquecer de cancelar algum cara, tá? Então eu faço assim, eu exijo me concentrar um pouco mais, e aí dificilmente o cara erra, tá? Então aqui, ó, cancelei 3 com 3, e eu tenho então x igual, agora eu posso somar isso aqui, vai dar 0,42 dividido por 0,16. Como tem o mesmo número de casas após a vírgula, lembra, já te falei isso, tu pode eliminar a vírgula. Então a gente fica com 42 16 avos. Como são pares, eu vou simplificar por 2, o que vai me dar 21 oitavos. Então, o x tem que ser 21 oitavos para aquela igualdade ali ser verdadeira. Tá bom? Muito bem. Vamos lá. Questão C. Na questão C, eu vou pegar esse 10.000, ou melhor, primeiro eu tenho que pegar este 5.000 e passar somando ao 40.000. Então, eu tenho 1,08 na x vezes 10.000, né? Já ia esquecer do 10.000 aqui. Calma. Vezes 1,08 na x igual a 40 mais 5.000. Então, vai dar 45.000. Agora, esse 10.000 passa assim dividindo. Então, 45 dividido por 10.000. Cortei, cortei, cortei. Ficou 45 décimos. Ou eu escrevo na forma decimal, não sei se é muita vantagem, mas o que eu vou fazer é simplificar por 5. Vou simplificar por 5. Quando eu simplifico por 5, o 45 fica 9 e o 10 fica 2. Esses são valores que eu vou ter lá nas minhas informações, né? Porque 9 é 3 ao quadrado e o 2 está lá. Muito bem. Lembra do 108, né? Vou aplicar aqui, ó, logaritmo dos dois lados. Esse 108, se eu quiser, eu já posso escrever como 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo na x igual a logaritmo de 9, que é 3 ao quadrado, na base, dividido por 2 na base 10. Beleza. Então, agora esse x vem para frente. Perceba aqui, ó, pessoal. O meu logaritmando é tudo isso aqui. Esse 2 ele não é expoente do quociente, ele é expoente somente do 3, tá? Então, por isso que eu não posso aplicar a propriedade 3 ali nesse momento. Vou fazer um passinho a mais para a gente não se atrapalhar, para que vocês consigam entender bem a mecânica do negócio. Aqui sim, ó, eu vou separar, fica log de 2 menos o log de 3. Desculpe, log de 3 ao quadrado menos o log de 2. X vezes. Agora, ó, tem que ter um parênteses, porque esse x está multiplicando esse log aqui. Só que esse log ele vai se transformar numa soma pela propriedade 1.
Depois eu vou aplicar a propriedade 3. Perceba que eu estou fazendo todos os passos, não estou com pressa, porque o meu objetivo é acertar a questão. Se eu quisesse, eu já poderia trocar esse log de 2 na base 10 por 0,3, tá? Eu vou deixar para fazer as trocas tudo junto. Então, eu tenho x que multiplica 2 log de 2 mais 3 log de 3 igual a 2 vezes o log de 3 menos o log de 2. Todos na base 10. Todos na base 10. Beleza? Então vamos lá. X vezes 2 vezes 0,3 mais 3 vezes 0,48 igual a 2 vezes 0,48 menos 0,3. Efetuando as multiplicações aqui, agora, olha só, eu já vou ganhar agora um pouquinho de tempo. Isso aqui vai dar 0,66. E isso aqui vai ficar 2,04, que vai passar dividindo. Então, 2,04. Muito bem. Como eu tenho aqui o mesmo número de casas após a vírgula, eu posso eliminar as vírgulas. Então, fica 66 sobre 204. Vamos com calma aqui, ó. Vou simplificar. Eu poderia, veja bem, aqui ele é múltiplo, o 66 ele é múltiplo de 2, ele é múltiplo de 3, ele é múltiplo de 6 e é múltiplo de 11. O 204 ele é múltiplo de 2, ele é múltiplo de 3, ele é múltiplo de 6 e deve ter mais gente ali que ele é múltiplo. Mas como é que eu sei que o 204 ele é múltiplo de 6? Toda vez que um número é múltiplo ao mesmo tempo de 2 e de 3, ele vai ser múltiplo de 6 também. Então eu poderia efetuar a simplificação por 6. Mas eu vou aqui ó, com calma. Ó. Vou simplificar isso aqui por 2. Vai dar 33 e vai dar 102. Agora eu vou simplificar por 3. Vai dar 11. E por 3, 102 por 3 vai dar 3 vezes. Sobra um cara, 12. 12 por 3, 4. Então, 11 sobre 34 tem que ser o valor de x para que essa igualdade da letra C seja verdadeira, tá bom? Então, tu percebeu, a gente fez tudo com muita calma para não cometer o erro, tá? Vamos para as próximas. Agora a gente tem umas questõezinhas aqui, uma questãozinha de aplicação. Então vamos lá, ó. O número n de pessoas que tomaram conhecimento de uma notícia t horas após a sua ocorrência é dada pela função n igual a 30 vezes 4 elevado a t. Após quantas horas aproximadamente 2.160 pessoas estarão sabendo da ocorrência dessa notícia? Então, o N, pessoal, é o número de pessoas e o T o T representa as horas. Então, o que eu vou fazer com esse 2.160? Vou substituir no lugar do N. Então, é uma questão de aplicação de equação de função exponencial que recai numa equação exponencial, que muito provavelmente, pela informação que foi dada, né, mesmo que ele diz caso necessário, se não fosse necessário, não iria dar essa informação. Eu vou ter que usar logaritmos. Então, ó, 2160 dividido por 30. Corto, corto. 4 elevado na t é igual
Galera, 21 por 3 dá 7, 6 por 3 dá 2. 4 elevado na t igual a 72. Vou precisar aplicar os logs aí. Então, eu tenho logaritmo de 4 elevado na t na base 10 igual a logaritmo de 72 na base 10. Galera, como a informação veio do 2 e do 3, esse 4 é 2 ao quadrado. Lembra, ó, 2 ao quadrado na t, eu vou ter 2 na 2t. Então, 2 na 2t igual ao logaritmo de. Galera, 72, tu não precisa efetuar a decomposição. Por que que tu não precisa efetuar a decomposição? Porque 72, galera, é 8 vezes 9. 8, 2 ao cubo. 9, 3 ao quadrado. Agora a gente vai aplicar as propriedades. Então, vou aplicar a propriedade 3 aqui no lado esquerdo. Esse 2t vai para frente. E eu vou separar o lado direito como uma soma de logaritmos. Então, eu tenho 2t vezes o logaritmo de 2 na base 10 igual a logaritmo de 2 ao cubo mais o logaritmo de 3 ao quadrado. Agora a gente vai mandar as potências para frente. Aplicando a propriedade 3, né? Apliquei a propriedade 3. E agora eu vou substituir pelos valores informados. 0,3. Deixa eu te lembrar de uma coisa aqui, pessoal. Se na questão veio 0,48, tu vai usar 0,48. Não arredonda, eu vou arredondar para 0,5. Ah, veio 0,77, eu vou usar 0,48. Não faz isso. Por que que tu não deve fazer isso? Porque as alternativas elas foram montadas para aqueles valores. Eventualmente, tu fazer essa troca, tu até pode encontrar a resposta. Mas, se o cara quiser te sacanear, ele vai botar alternativas muito próximas umas das outras. E aí tu vai ficar em dúvida. Então, tu vai querer ganhar um pouco de tempo, isso vai te gerar um problema e pode te fazer perder tempo. Então, usa o que ele te deu de informação. Tem outras formas de ganhar tempo numa prova, tá, pessoal? Não, essa não é uma forma muito legal. Então eu tenho aqui, ó, gente. Quando eu multiplicar 2 por 0,3 dá 0,6t. Aqui eu vou ter 0,9 mais 0,96. Então eu tenho aqui t igual. Isso aqui vai dar 186, ou melhor, 1,86 dividido por 0,6 ou 0,60, tanto faz. Então, 186 sobre 60. Deixa eu te chamar a atenção para uma coisa aqui, gente. Olha só. Lembra que a gente já falou que o 0,48 é múltiplo de 3? Aqui eu tenho 13, tenho 0,13 e aqui eu tenho 0,13. Eu poderia, né, já ter simplificado toda a minha igualdade bem tranquilamente por 3, tá? Então, inclusive, vou começar a minha simplificação aqui, ó, direto por 6, porque o numerador ele é múltiplo de 2, porque é par, é múltiplo de 6, então, consequentemente, ele é divisível por 6 também. Então, 18 por 6 dá 3, 6 por 6 dá 1, e aqui embaixo 60 por 6 dá 10. Então, eu tenho aqui 3,1. Galera, cuidado agora aqui, ó, gente. 3,1, tá? Tu vai olhar e vai pensar assim, pô, 3,1 tem 3 horas e 15 minutos. Eu vou aproximar
para 3,1 eu vou aproximar para 3 horas e 15 minutos. Não. Observe isso aqui, ó, muita atenção. 3,1 horas é 3 horas mais 0,1 de hora. Como não é uma hora completa, isso significa que 0,1 representa minutos. E como eu faço então para converter esse 0,1 horas para minutos? Basta multiplicar por 60. Então eu pego isso daqui e multiplico por 60. Isso vai virar minutos. Então eu tenho aqui, ó, 60 vezes 0,1, o que dá 6. Certo? Então esse 3,1 horas é 3 horas e 6 minutos. Letra C. E para a gente ir fechando essa aula, pessoal, lembra que na última aula, a questão 4, que foi a última questão que a gente fez na aula anterior de logaritmos, ela apresentava um probleminha, tá? Eu não cortei o vídeo porque eu quis te mostrar que isso pode realmente estar acontecendo, tá? Numa lista de exercícios que tu vai estar fazendo ou até mesmo numa prova, tá? Não é o que aconteceu na prova da ESPM, tá? Essa questão é uma questão modificada, tá? ESPM, mas ela é uma questão modificada da ESPM, tá? E quando eu peguei ela, eu achei ela interessante, mas eu não vi que tinha um erro na função. Então eu ajustei a função agora, ó, pessoal. Agora a função está certinha. A função P, que é a população, é igual a 0,2 mais log de 2, ou melhor, log de t na base 2. Então eu tenho lá, ó, que substituir o 5,2 no lugar do P, porque ele quer saber quanto tempo vai levar para a cidade atingir a marca de 5,2 milhões de habitantes. Então, substitua ali, ó. E eu preciso mandar esse 0,2 diminuindo para o outro lado, que vai me dar logaritmo de t na base 2 igual a 5,2 menos 0,2. Logo, o logaritmo de t na base 2, ele é igual a 5. Agora eu aplico a definição. Vamos lá, ó. Se liga aí, Magrão, ó. 2 na 5 igual a t. Então eu tenho 2 na 5 igual a t. Ou t igual a 2 elevado na 5. Então fiz flechinha que vai, flechinha que vem. Apliquei a definição. T igual a 32. Agora sim a gente tem a resposta correta. Certo, galera? Galera, se esse vídeo foi útil para ti, eu peço que tu te inscreva no canal, né? Dá essa força aí pro professor Douglas, compartilha esse vídeo com os teus colegas aí, tá? Se tu não é inscrito no canal, dá essa força aí também. Te inscreve no canal, não custa nada. Me ajuda aí. Beleza? Então, galera, ficamos por aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau.